Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz, Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graças e paz, abençoados, amém. Glória a Deus por cada um. Vamos ficar de pé os que estão aqui. Eu quero orar para dar início na ministração dessa noite. Hoje nós vamos continuar a segunda parte do tema Seitas e Heresias, Igreja Apostólica, que de apostólica não tem nada, a hora milagrosa, igreja ou seita. Levante sua mão direita, vamos orar a Deus. O Pai das luzes, o Pai dos Espíritos, Pai nosso que estás em nós, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o único Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único a quem pertence a honra e a glória, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que nesta noite, mais uma vez, o Senhor Deus poderoso, que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós, que revele a tua palavra, que dê entendimento da tua palavra e sabedoria a respeito da tua palavra. Eu profetizo, haja espírito de revelação e de sabedoria sobre aqueles que vão me ouvir e acompanhar em suas Bíblias este ensino profético e apostólico. Bíblico, profético e apostólico. Que o verdadeiro, genuíno, autêntico e verídico e único Espírito Santo dê o devido entendimento, a devida revelação, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Assim seja, segundo a vontade de Deus. Amém, amém, amém e amém. Amém, abençoados? Glória a Deus por cada um que está aqui. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Podem se assentar, por favor. Graças e paz a você que está aí do outro lado. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Agora é 19 horas e 37 minutos, ao vivíssimo, para toda a terra. Nesta quarta-feira, estamos aqui, dia 25 de fevereiro de 2026. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Eu te peço que compartilhe no YouTube, eu te peço que compartilhe no Facebook para alcançarmos mais ovelhas e levarmos essa palavra até os confins da terra, como diz Atos 1, versículo 8. Amém? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, no YouTube procure por Ministério Graça Apostolado, se inscreva, só um clique de graça, não paga nada. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações das ministrações, das pregações, da palavra que o Ministério Graça Apostolado, o Igor está mostrando ali, ó, no YouTube, ó, lá embaixo, ó, clica ali, vai abrir, ó, esse é o nosso canal, estamos ao vivo, esse é o canal oficial. Clica lá no vídeos, aí clica lá, olha quantos vídeos vai ter ali, ó, achando que você, ó, 2.800 vídeos de pregação da graça e do apostolado. Mostra onde se inscreve, Igor, consegue voltar lá? Olha lá, inscrever-se, tá vendo? Então você entra no nosso canal, se inscreva no canal, tá? Clica assim, um clique só, se inscreva, ativa o sininho. Cadê o sininho do lado? Do lado, se inscreva lá. O sininho só mostra depois que se inscreve. Aí você, é 2 cliques, um para inscrever e outro para ativar o sininho, amém? Vamos levar essa graça para todo o Brasil e toda a terra, amém, pessoal? Amém. Hoje eu quero continuar e terminar, concluir a segunda parte, olha lá. Igreja Apostólica, a hora milagrosa. Igreja ou seita? Vamos deixar claro que eu não vim falar mal de uma pessoa, eu não vim denegrir ninguém, eu não vim falar mal de alguém. Vamos deixar claro isso. O objetivo não é esse. O objetivo é o quê? Conhecermos a palavra de Deus e entendermos a palavra de Deus. Esse é o objetivo. Paulo nos alertou em Colossenses 2, verso 4, a tomarmos cuidado para que ninguém nos engane. Em Colossenses 2,8, Paulo disse: ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, tradições de homens, e não segundo Cristo. Então nós temos direção para andarmos na palavra de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A questão é o seguinte: nessa playlist, nesses estudos de quarta-feira, por temas seitas e heresias, já falamos do testemunho de Jeová,
Mormons, Congregação Cristã do Brasil. Hoje, quero concluir a segunda parte, Igreja Apostólica, Hora Milagrosa, seita ou igreja, quero concluir hoje. E vou falar mais quarta-feira que vem, vou continuar. Esse assunto vai longe. A questão não é falar mal de alguém, a questão não é denegrir ninguém. A questão é, se há alguém com a Bíblia na mão, e a Bíblia é uma só para todos. Amém? Consegue entender isso? A Bíblia é a mesma para todos. Se tiver escrito na Bíblia da Congregação Cristã, vai estar escrito na Bíblia de todos. Se está escrito na Bíblia da Batista, vai estar escrito na Bíblia de todos. Se está escrito na Bíblia Católica, vai estar em todas as Bíblias. Então, se Deus é um só, o Evangelho é um só, e a Bíblia, a palavra é uma só, então, consegue entender que ninguém pode sair da palavra da Bíblia? Então, o assunto seitas e heresias é sobre igrejas ou seitas que saem da palavra de Deus. Ou como dizem em Coríntios 4, verso 6, que vai além do que está escrito. Ou vai além, né? Ou tira o que está escrito. Eu conheço pessoas que tiram também. Que é a tal da doutrina antibíblica, né? A doutrina antibíblica vai contra o que está escrito. Então tem pessoas que anulam o que está escrito, tem pessoas que vão além do que está escrito. E aí, o intuito é alertar toda a igreja na face da terra, pelo menos os que me ouvirem e assistirem, a não ser, vamos ler em Colossenses 2, a não ser levado, enganado por seita, seja ela qual for, tá? Mas é a sua igreja, o Ministério da Apostolado. Eu te convido há 33 anos já a pegar a sua Bíblia, papel e caneta. Cada texto que eu citar, confere na sua Bíblia. Eu vou ler agora Colossenses 2, verso 4. Confere aí. Veja se está na sua Bíblia. Então vou entrar já no meu assunto. Colossenses 2, 4, o apóstolo Paulo disse: digo isto para que ninguém, olha lá, Colossenses 2, 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras de persuasão, que persuade, induz, né? Colossenses 2,4. Olha o verso 8. Colossenses 2,8. Tende cuidado, Paulo está alertando, ó, tenha cuidado para que ninguém é ninguém, eu por exemplo, tenha cuidado comigo, tenha cuidado com alguém, tenha cuidado com ninguém, Colossenses 2,8, que ninguém vos faça presa sua, ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, que é sabedoria humana, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Esse é o problema. Os homens têm tradições e eles anulam a palavra de Deus para cumprir as suas tradições. Consegue entender isso? Então está cheio de doutrinas erradas, está cheio de heresias, e a pessoa passa por cima. Tem gente que fala assim: eu nasci católico, vou morrer católico. Mas irmão, você conhece a doutrina católica? Você sabe o que o catolicismo diz a respeito da palavra de Deus? Vai além, tira a palavra da Bíblia. Você conhece, eu nasci católico, mas você conhece a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus? Então, é muita ignorância falar: eu nasci católico, vou morrer católico. É muita ignorância falar isso aí. Ou eu nasci espírita, vou morrer espírita. Isso é muita ignorância. Por quê? Porque você precisa consultar a palavra de Deus, e hoje eu vou dar um estudo. É preciso você consultar e ver se está em linha com a palavra de Deus. É simples assim. Então a questão aqui não é falar mal de ninguém, não é falar mal da igreja católica, não é falar mal do espiritismo. O objetivo não é esse. O objetivo é, denunciar: isso está errado, aquilo está errado. Por quê? Porque está escrito assim, assim, assim. E você vai ver na sua Bíblia, você vai ver que não sou eu que acho que é assim. Você vai ver que a própria palavra de Deus é clara. Então, Colossenses 2,8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, tenha cuidado com o quê? Com seitas e heresias que seguem tradições dos homens e não a palavra de Deus. É só isso que eu vim alertar. Amém?
É só isso, o objetivo é esse. O objetivo não é falar mal de alguém, não é denigrir ninguém. O objetivo não é esse. O objetivo é que você veja na sua Bíblia que você não deve seguir tradições humanas, tradições dos homens. Ah, minha avó sempre fazia, mas ela fazia errado. Ah, o meu avô sempre fez, mas ele fez errado pelo que está escrito na Bíblia. Então o objetivo não é seguir a tradição, é seguir a palavra de Deus. Então o assunto hoje, segunda e última parte, Igreja Apostólica, a hora milagrosa. Igreja ou seita? Como que eu vou saber? Então eu tenho que estudar sobre eles. Como é que eu vou saber se é uma igreja ou se é uma seita? Eu tenho que ouvir o que eles falam. Eu tenho que ouvir o que eles pregam, o que eles falam. Igor, vamos ler aquele relato que eu comecei na primeira parte, vou terminar hoje na segunda parte. Dá um zoom lá. Lá na Igreja Apostólica, a hora milagrosa, e é importante dizer a hora milagrosa porque existem outras igrejas apostólicas. Então eu não posso falar só a Igreja Apostólica, porque existem outras, né? Então é a Igreja Apostólica, a hora milagrosa. Qual o problema dessa igreja, pastor? Vamos ler. Esse relato eu tirei do site deles. Já falei na primeira parte. Não foi eu que escrevi, eu só copiei e colei. Qualquer um que entrar no site deles vai ver o que está escrito. Olha lá o que está escrito, aumenta lá, por favor. Ó. A irmã, isso é eles falando no site deles. Hoje eu vou passar, daqui a pouco, vou passar alguns vídeos aqui. Vamos ler o que está escrito no site deles. Presta atenção para você ver se tem heresia aí ou se não tem. A irmã Rosa foi dando provas do grande amor que tinha para com a obra da Igreja Apostólica e Jesus, através dela, foi ensinando à igreja aquilo que deveria ser feito para se tornar o tabernáculo de Deus nessa terra. Aqui já tem uma heresia. Porque nós já somos o tabernáculo de Deus na terra, diz Hebreus capítulo 9. Tabernáculo significa morada. Nós já somos morada. Nós já somos o santuário de Deus. Ninguém vai se tornar. Cristo nos fez. Então não é a Santa Rosa, não é eu, nem ninguém que vai fazer alguém ser o tabernáculo de Deus. Isso Cristo fez na cruz. Então ali já é uma heresia. Tirou a glória de Cristo e está trazendo para ela. Consegue entender? Vamos continuar a leitura. Ensinando principalmente a fé que deveríamos ter em sua Santíssima Mãe, Maria, a Santíssima. A Igreja Apostólica, a hora milagrosa, eles misturam catolicismo com espiritismo, com cristianismo, é uma meia salada, né? É uma mistura. Eles têm, ora lê a Bíblia, ora fala junto ao catolicismo, eles falam muito de Maria, né? E ora também fala de espiritismo. Até parece que eles crêem parece que eles... Eu vou mostrar nos vídeos. Isso para mim é necromancia. Consultar os mortos é necromancia. Necromancia é uma doutrina espírita. Necromante é quem pratica necromancia. Necromancia é consultar os mortos. Necromancia, consultar os mortos. O espiritismo pratica a necromancia. E a igreja da Santa Vó Rosa pratica também. Porque a Vó Rosa já morreu e eles falam com ela. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar. Não é necromancia você consultar os mortos, sendo que ela morreu em 1970. Nós vamos ver, continua lá. Então olha lá. E no poder dado aos santos que alcançam galardão de servir a Deus no reino dos céus. O que vocês têm que entender é que não basta falar de Deus. Vocês vão ver nas seitas falando de Deus. O Testemunho de Jeová fala de Deus. Os mormons falam de Deus. Né? A Seixonoye fala de Deus. A congregação cristã fala de Deus. A adventista fala de Deus. E todos eles estão com a Bíblia nas mãos. O Evangelho segundo Allan Kardec fala de Deus. O Espiritismo Mesa Branca, eles falam de Deus. E muitos estão com a Bíblia na mão. Então você não pode se iludir. Eles estão falando de Deus. Mas estão falando de Deus e as heresias que estão junto. Vamos continuar a leitura. A igreja passou a amar... Isso é o que está escrito no site deles. A igreja passou a amar a querida irmã Rosa, e ao nome de Rosa com carinho e afeto, foi chamado de vó, né? Acrescentou. A vó Rosa sempre foi consagrada
e santificada, merecendo assim, isso aqui é heresia, ó, merecendo assim a dádiva de ser, durante 16 anos, ungida por Jesus, que lhe transmitiu a participação em todos os seus dons, tornando-a sua própria semelhança. Quer dizer, a avó Rosa é semelhança de Jesus. Nem Paulo foi arrebatado do terceiro céu, não falou que ele era semelhança de Jesus. Como que a avó Rosa é? Continua. Tornando semelhança de Jesus e preparando-a. Diz que Jesus preparou ela para ser o outro Consolador. Isso é mentira. Além de ser heresia, é mentira, porque em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus, não é nem o caso de ser a avó Rosa. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus preparou alguém para ser o Consolador. Então é mentira, é mais que heresia. Isso é mentira. É impossível eu crer nisso. Porque eu conheço a Bíblia. Agora, o que eu fico escandalizado é que eles lá também têm uma Bíblia. O pastor lá tem uma Bíblia, o diácono tem uma Bíblia. Todos lá na igreja apostólica, a hora milagre, todos têm uma Bíblia. E aonde a Bíblia diz que Jesus preparou, abre um parênteses, e não é o caso de ser a avó Rosa, eu, Paulo, qualquer um. Não é o caso de ser ela. É o caso da heresia. De dizer que Jesus preparou ela para ser o Consolador. Quem está entendendo? Isso é verdade ou mentira? Pela luz da Bíblia é mentira, porque não está escrito em lugar nenhum isso. Não é o caso de ser ela, nada contra ela. Falam que é ela, mas se não fosse ela, também seria mentira, também seria heresia. É impossível que eu creia nisso. Ah, mas nós cremos. Tudo bem, se vocês creem assim, respeito vocês, mas que heresia é heresia. Por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Está vendo como que nada pessoal? O assunto aqui não é denegrir ninguém. O assunto aqui não é falar mal de alguém. O assunto aqui é mostrar heresias. Doutrinas extra-bíblicas. Em qual lugar da Bíblia Jesus ordenou, ou disse, ou preparou a avó Rosa, a tia Rosa, a prima Rosa, qualquer Rosa, sei lá quem, como Consolador? Jesus disse em João 14, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará. Quer dizer, ele não falou que era uma mulher, e nem homem algum. Ele falou que era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava nela. Ué, não está em mim também? Não está em você também? E não estava em Paulo também? Quem está entendendo? O objetivo é ensinar vocês a identificar, detectar as muitas heresias que existem por aí. Vamos continuar a leitura. Então diz que Jesus preparou ela para ser o outro Consolador da sua promessa. De João 14, né? Enviarei o Consolador. Mas não é ela. Amém, abençoados? Porque o Consolador é um espírito, não uma mulher. E nem homem. Está claro, não está? E nem anjo. Então, vamos deixar claro que não é ela. Nem ela, nem eu, nem você, nem um anjo, nem arcanjo, nem ninguém. O Consolador é um espírito. E um Espírito Santo, que é o próprio Deus. Fica claro que não é ela, e nem eu, nem ninguém. Então não é o caso de ser ela. É o caso de detectar a heresia. Outro Consolador com sua promessa, com a missão de revelar tudo o que ele... Então a missão da Santa Avó Rosa é revelar tudo o que ele, Jesus, né, não pôde revelar aos seus apóstolos no passado. Então quer dizer que Jesus não pôde revelar aos apóstolos no passado e passou a missão para a Santa Avó Rosa revelar? Mas os discípulos já morreram, como que ela vai revelar? É o que eu estou lendo lá, ó. Vamos ler de novo. Ó. Preparando-a, olha lá, com a missão de revelar tudo que ele não pôde revelar aos seus apóstolos no passado, quando disse, e quando ele vier, o outro Consolador, semelhante a mim, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, e vos anunciará o que há de vir. É verdade o que Jesus falou isso. Só não é verdade que ele disse que era ela o Consolador. É verdade em João 14, 26, que Jesus disse que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo vos fará lembrar. Isso é verdade que Jesus disse. Só não disse que era ela. E nem ele, e nem ninguém. Está claro?
A maior prova que é até uma blasfêmia chamar uma mulher, abre um parênteses, poderia ser homem, fecha parênteses, é até uma blasfêmia chamar um homem carnal, mortal, de Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma mulher ou um homem mortal, não teria como ser, porque ela já morreu. E o Espírito Santo não morre, porque é o próprio Deus. Está claro ou não está claro? Como que eu creria que ela seria o Consolador do Espírito Santo? Então, como eu disse que já não tenho como congregar nos Mormons, não dá. Testemunho de Jeová, não dá para congregar. Porque os Mormons, eles se batizam pelos mortos, né? Testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus, quando a Bíblia fala que Ele é o próprio Deus. A congregação cristã separa homem de mulher, tem o pecado imperdoável. Aí os adventistas falam que o diabo carregou Jesus no colo. Estou te mostrando vários lugares que não daria para congregar. E agora na igreja apostólica, a hora milagrosa, não daria para eu congregar também. Eu ficaria sozinho na terra. Por quê? Porque como é que eu vou congregar num lugar que diz que uma mulher, abre um parênteses, que já morreu, fecha parênteses, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não morre. Por mais burro que eu fosse, eu já ia entender que ela não é o Espírito Santo coisa nenhuma, porque o Espírito Santo não morre, e ela morreu. E como que eles continuam crendo nisso ainda? Eu vou mostrar os vídeos. Vídeo agora, de 2026, vídeo atual. Não é vídeo do século de 1900, 1500, é vídeo agora. Através dessa santa, que é a avó Rosa, através dessa santa, isso é eles falando no site deles, eu só copiei e colei. Através dessa santa, Jesus implantou nesta igreja a sua doutrina. Interessante que Jesus implantou na igreja apostólica a sua doutrina, mas não falou nada da graça do apostolado. Então Paulo disse, ó, se alguém vos pregar um outro Jesus, né? Não é um outro Jesus? Porque o Jesus apareceu a ela e implantou na igreja apostólica que ela que é o Consolador. Interessante que Jesus não falou nada da graça do apostolado. Não é um outro Jesus? Fica claro detectar as heresias, né? Vamos continuar. Lembrando que eu só copiei e colei do site deles. Para ninguém falar que você colocou lá. Não, eu coloquei o que está escrito no site deles. Eu entrei no site deles, copiei e colei, estou lendo o que está escrito no site. Jesus, isso segundo eles falando, não é a Bíblia, hein? Eles falando. Jesus implantou nesta igreja a sua doutrina, o perfeito evangelho do reino dos céus. E uma disciplina honrada, sensata e justa para livrar seu povo do pecado. Para livrar seu povo do pecado, porque ele não fez isso na cruz ainda, né? Ele vai livrar seu povo do pecado quando você for para a igreja apostólica, a hora milagrosa. Então você vê que é sectarismo, exclusivismo, igual o Testemunho de Jeová, igual a congregação, só está salvo quando estiver lá. Está claro ou não está claro? Isso é ensino de seita. Porque tira a glória do que Cristo fez na cruz e passa para a denominação. Você só está salvo se estiver lá. Você não está salvo em Cristo. Você está salvo se estiver aqui. Aí você está salvo. Isso não é ensino de seita? Vamos continuar. No dia 26 de outubro de 1970, por vontade do nosso Deus, a querida e santa avó Rosa terminou a missão do seu corpo físico. Traduzindo, ela morreu, né? Mas imediatamente, preste atenção, imediatamente, ou seja, antes mesmo do sepultamento do seu corpo, revelou-se em espírito ao irmão Aldo Bertoni. Isso aqui é espiritismo. Traduzindo, ela apareceu em espírito, um vulto, um espírito. E se revelou ao irmão Aldo Bertoni. Para que ela se revelou? Vamos ver o que ele está falando. Trazendo as boas novas de que a partir de então, porque ela estava morrendo, a partir de então, ele era o Espírito Consolador da promessa que Jesus e que o irmão Aldo seria seu representante. Quer dizer, então eu estou imaginando ela, que era o Consolador do momento, como ela estava morrendo, e o Consolador não morre, passou a faixa de Consolador para o irmão Aldo. Isso não é uma grande heresia, irmãos? Ou eu estou forçando? Não é uma grande heresia? Em que lugar da Bíblia diz isso? Para os que crêem na Bíblia. Para quem tem uma Bíblia, seja qual for a versão. Ave Maria, Edições Paulina, João Ferreira, Scofield, Thompson, King James. Independente da versão, para quem tem e crê na Bíblia. Em qual lugar da Bíblia diz que Jesus disse que a avó Rosa era o Espírito Santo e antes dela morrer, ela falou, não, agora quem é o Espírito Santo é você. Passa 3 vezes, a última que fica, tem mulher, agora o Espírito Santo é você. Minha mãe mandou escolher o irmão Aldo.
Aí caiu nele, agora ele que é o Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Que lugar da Bíblia diz isso? Como é que eu vou congregar numa igreja dessa? Para quem crê na Bíblia, para quem é uma pessoa séria, que crê na palavra de Deus. Vamos continuar. E que o irmão Aldo, como ela estava morrendo, seria o seu representante, a quem ela se revelaria e continuaria junto com Jesus. Quer dizer, ela morreu. Como que ela vai continuar? Ela passou por irmão Aldo, a quem ela se revelaria e continuaria com Jesus, dirigindo a obra da igreja apostólica. Ei, mas ela não morreu? Como que ela vai continuar dirigindo a obra se ela morreu? Ou Paulo está pregando lá em Roma ainda, na Galácia, em Éfeso, aos Tessalônicos. Quem está me entendendo o que eu estou falando? É heresia ou não é? É coisa de louco, não é coisa de louco? Igual o Ratinho fala, coisa de louco, coisa de louco. Não é igual o Ratinho, não é coisa de louco isso aí? Eu tirei do site deles, hein? Eu não escrevi nada. Eu copiei. Diminui lá para provar, que eu só copiei. Diminui, mostrar lá. Diminui, olha lá. Olha lá o pedacinho. Eu copiei e colei do site dele, dei um print, como diz o outro. Vamos continuar a leitura. Então, a obra da igreja apostólica, cumprindo assim a promessa do divino mestre, quando disse que haveria nos tempos da regeneração, aí vem de novo a heresia, aí forçou a heresia, né? Que eu falei na parte 1. Um só rebanho e um só pastor, que agora seria o irmão Aldo, que também já morreu. Não parece brincadeira? Não parece que estão brincando com a Bíblia, com a palavra de Deus? Não parece que estão brincando de igrejinha? Não parece uma igreja séria? Alô, vamos fazer uma cronologia, uma analogia cronológica. Vamos fazer uma analogia cronológica. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu e ressuscitou, certo? Até aí não tinha avó Rosa, porque ela é de 1900 e alguma coisa. Então, por 1900 anos, Jesus não falou nada, não fez nada, não se manifestou. Aí ela nasceu. É a mesma heresia do José Luiz, do Crescendo em Graça. É a mesma heresia que o José Luiz falou que ele que era Jesus. Igual a avó Rosa dizendo que é o Consolador. Assim como José Luiz morreu, deixou de ser Jesus, porque Jesus não morre, está vivo. Assim também a avó Rosa morreu, porque não é Consolador coisa nenhuma. Como é que uma pessoa pode crer que um ser humano é o Consolador? Se o Consolador é divino, é Deus, onipresente. Alô, ela morreu. Que cabeça em sã juízo, em sã consciência, vai chamar alguém? Não é o caso de ser ela. Alguém, eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Alguém em sã consciência vai chamar um ser humano mortal de Consolador, de Espírito Santo. Isso é coisa de louco. Louco. Que pega uma bola e quer enfiar dentro de um cubo. Já viu aqueles testes de loucura? Você pega um cubo e pega uma bola. Como é que você vai enfiar uma bola num cubo? O cubo é quadrado, a bola, como é que você vai enfiar? Isso é coisa de louco. Jesus, há 2000 anos atrás, nasceu, morreu, ressuscitou. Por 1900 e alguma coisa não falou nada. Depois ele fala que a avó Rosa que é o Consolador. Aí a avó Rosa morre. Isso é coisa de louco. Não, mas agora não é mais a avó Rosa, agora é o irmão Aldo. Mas o irmão Aldo também morreu. Não parece que eu estou exagerando? Eu só estou entendendo o que eles estão falando no site. Só estou lendo. Continuar. Vivendo na era do Consolador, grandes e extraordinários milagres que a igreja passou a contemplar. Quando diz igreja, não diz a igreja de Cristo, tá? É a igreja deles. A igreja apostólica, a hora milagrosa. Quando fala igreja, é a igreja deles. Seu crescimento material, espiritual e em número de adeptos foi notório. E através da pregação do bispo Eurico Matos Coutinho e da missionária Odete Correia Coutinho, a igreja conheceu muitos mistérios nunca revelados. Com a direção do primaz Aldo, que agora recebeu a faixa da avó Rosa, que agora quem é o Espírito Santo é ele, o Consolador, né? Do primaz Aldo Bertoni e suas revelações. Alcançamos um aprimoramento espiritual e assim passamos a crer que ele, irmão Aldo, é o pastor por excelência prometido por Jesus em seu testamento.
Vamos terminar nesse pedacinho que vai ser muito importante. Presta atenção, hein? Olha lá. Ao longo dos anos, nosso amado, lembrando que eu estou lendo, eu não quero que ninguém pense mal de mim, hein? Eu dei um print na tela, eu entrei no site deles, como vocês podem entrar em nosso site, www.graçaapostolado.com. Entre no nosso site e faz seu estudo com a Bíblia. Se tem alguma coisa errada lá, veja na sua Bíblia se está acompanhando ou não. Então eu entrei no site deles, peguei do site deles, dei um print, copiei e colei. Vamos lá. Cadê? Olha lá, esse é o site da igreja deles. Cadê o site? Olha lá, esse é o site da igreja deles. Então você entra lá, você vê se eu estou mentindo ou inventando. Vamos lá continuar. Alô, eu estou errado em pesquisar? Se eu quero congregar lá, eu não tenho que saber onde eu estou entrando? Eu não tenho que pesquisar? Porque eu quero congregar numa igreja cristã, bíblica. Amém, abençoado? Aí eu vou congregar lá, chega lá e fala com a mulher do Espírito Santo? Não é mais não. Quem que é? Agora o irmão Aldo. Não, mas ele já morreu. Mas quem que é agora? Não, agora não é ninguém. Ah, tá de brincadeira, tá brincando com as coisas de Deus. Vamos continuar. Ao longo dos anos, eles falando, ao longo dos anos, nosso amado bispo Eurico e missionário Odete também deixaram a vida de seus corpos físicos, ou seja, morreram, na terra, e foram integrar o cortejo dos santos no reino dos céus. Morreram como um ser humano morre, né? Até não tem... Nosso amado primaz irmão Aldo, prestem atenção, nosso amado primaz irmão Aldo, após cumprir na terra sua missão durante 40 anos à frente desta igreja, subiu aos céus no dia 5 de maio de 2014. Ou seja, ele também morreu. Então eles estão sem Espírito Santo. Porque o primeiro morreu e o segundo também. Parece brincadeira, né? Não, o primeiro Espírito Santo morreu em 1970, que era a avó Rosa. Mas o pior não é ela ter morrido. O pior é que eles estão falando com ela ainda, e segundo eles, ela está fazendo coisas. Isso é espiritismo. O pior não é ela ter morrido. O pior é que eles falam, daqui a pouco eu vou mostrar. Eles falam com ela ainda. Eu vou mostrar, para ninguém falar que estou inventando. Então o irmão Aldo morreu em 2014. Alô, presta atenção, está no site deles. Ele morreu em 2014, sendo coroado pela Santa Vó Rosa. Para aí. Então ela não morreu, ela está viva. Porque ela morreu em 1970, não é? Ele morreu em 2014. Aí ele foi coroado por ela. Eu acho que nem o Espiritismo fala isso. Vocês estão entendendo o que eles estão falando? A Vó Rosa morreu em 1970. O irmão Aldo morreu em 2014. Mas ele foi coroado por ela. Olha lá. Diante do trono de Deus. Ele foi coroado por ela. Ele morreu. Aí ele foi coroado por ela. Diante do trono de Deus. Coroado como? Como o último profeta e supremo pastor. Esse título aí é de Jesus, meu. Quem que é o supremo pastor? Quem que é o supremo pastor? A avó Rosa, que morreu em 1970, coroou o irmão Aldo como supremo pastor. Diante do trono de Deus. Não parece que eu estou exagerando? Eu só estou lendo ali, está no site deles. O tema, seitas e heresias. Igreja apostólica, hora milagrosa. Igreja ou seita? Quer dizer que... Deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou entendendo. A avó Rosa morreu em 1970. Aí ela passou a faixa de consolador para o irmão Aldo. Aí ele que virou o consolador do Espírito Santo. Aí ele morreu em 2014. Aí ela que morreu em 1970, coroou ele diante do trono de Deus. Não parece gibi? Não parece historinha de quadrinhos? Vamos continuar a leitura. Mas será que... Como que é, né? São cegos ou não enxergam? Por que para mim é tão nítido, tão claro a heresia? Para mais alguém é nítido a heresia? Mas lá está cheio de gente, pessoas adultas. Tem gente lá de 20, de 40, de 60, pessoas que sabem ler. Diante de Deus, eu arrisco minha vida. Não estou zombando,
não estou aumentando, não estou exagerando. Eu tirei do site deles, eu só estou lendo a apresentação deles. Quem somos nós? Aí eu fui ler. Aí eu estou vendo que ela morreu no ano 70, 1970, o irmão Aldo morreu em 2014, e ela coroou ele diante do trono de Deus. Mas ela não morreu. Por favor, quem está entendendo? Vê lá onde você vai congregar, hein? Eu não estou nem falando para você vir congregar no MGA. Porque o MGA, agora eu vou vender meu peixe. O MGA é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que eles não são salvos. Eu falei isso alguma hora? Não estou dizendo que eles não são salvos, porque a salvação é pela graça. Eu estou dizendo sobre heresias grotescas, inadmissíveis para quem se diz cristão e tem uma Bíblia na mão. Ou ninguém lá tem uma Bíblia? Tem, eu vi eles com Bíblia, o pastor está com a Bíblia, mas ninguém fala nada. É isso mesmo? Vamos continuar a leitura que eu tenho um vídeo para passar. Assim, vai vendo, hein? Vai vendo, hein? Não está escrito na Bíblia. Vocês estão entendendo? Eles que estão falando. Já que a avó Rosa coroou o irmão Aldo, assim Deus o Pai passou a reinar em toda a sua plenitude sobre este povo apostólico, e grandes maravilhas são realizadas em favor dos fiéis que com fé clamam. Mas ela não morreu. Eu vou ler de novo, para ninguém falar que estou inventando. Eu não estou ficando louco, hein? Eu aprendi a ler. Vamos lá. Assim, olha lá o parágrafo de cima, que ela coroou o irmão Aldo. Vocês entenderam isso? Ela morreu em 1970, ele morreu em 2014, e ela coroou ele diante de Deus. Assim, Deus, ela está falando por Deus. Assim, Deus o Pai passou a reinar em toda a sua plenitude sobre este povo apostólico, e grandes maravilhas são realizadas em favor dos fiéis que, com fé, clamam a Santa Avó Rosa. Aí já está bagunçado, né? Ela não passou a faixa de consolador para o irmão Aldo, mas ela continuou como consolador. Vocês não leram lá que ela passou, agora o consolador era ele, seria ele? Não foi? Que ela apareceu, não foi isso aí? Que ela apareceu a ele e falou que agora você é o consolador. Mas ela continua como consoladora, olha lá. Ó. Assim Deus o Pai passou a reinar em toda a sua plenitude sobre este povo apostólico, e grandes maravilhas são realizadas em favor dos fiéis que, com fé, clamam a Santa Avó Rosa, o Consolador. Está claro ou não está claro? Eles estão falando que quem que é o Consolador? Não, sou eu que estou falando isso? Não, eles estão falando no site deles. Não sou eu que estou falando isso não, hein? E nem a Bíblia, e nem Jesus. Eles que estão falando que o Consolador é a Santa Avó Rosa. Posso dormir em paz? Não estou inventando nada, hein? Só estou lendo o que está no site deles. A Santa Avó Rosa, o Consolador, ao Santo Irmão Aldo, quer dizer, ela é o Consolador. Primeiro tinha dito que o Consolador era ele. Agora já voltou a ser ela de novo o Consolador. E o Aldo? O Aldo é o Supremo Pastor a Jesus Nosso Senhor, e como ele se mistura a doutrina do catolicismo e a Mãe Virgem Maria Santíssima, que não morreu mais virgem, né? Porque ela teve filhos. Ela foi virgem, como a pastora Sueli um dia foi virgem também. Mas a pastora Sueli teve 2 filhos comigo, já não é mais virgem. A Maria não foi virgem, mas ela teve mais filhos depois. Então ela não é virgem ainda. Está claro ou não está claro? O catolicismo não pode negar isso. Ou vai falar que ela é virgem ainda? Como que a Maria é virgem se ela teve mais filhos depois? Está claro ou não está claro? Continua a leitura. Revestidos por esta fé preciosa que nos legaram esses santos poderosos, cremos que o Espírito Santo, nosso Deus e seus santos estão conosco, nos abençoando e protegendo. Isso é filosofia, não é? Para que possamos cumprir a nossa missão de filhos de Deus nessa terra, dando-nos a esperança da vida eterna. Quer dizer, Cristo não fez nada, né? Quem fez aí na Igreja Apostólica foi a avó Rosa e o irmão Aldo. O Cristo, parece que lá não tem Bíblia, né? Não parece que não tem Bíblia?
Cristo não fez nada. Você está percebendo que a obra de Deus foi entregue à avó Rosa e ao irmão Aldo? E Cristo não... Está claro ou não está claro? Que a obra é deles, não é de Cristo. Mesma coisa de Ellen White no Adventismo. No Adventismo, a Bíblia só tem valor com a assinatura da Ellen White, que já morreu. A mesma coisa da avó Rosa. Vocês vão ver o vídeo daqui a pouco. Na Igreja Apostólica, a Hora Milagrosa, vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver. Dando-nos a esperança da vida eterna, na glória celestial para todo sempre. Bom, eu juro diante de Deus que Ele tire minha vida, se eu inventei, se eu menti, se eu aumentei, que Deus tire minha vida. Se eu menti, se eu inventei, se eu aumentei alguma coisa, diante de Deus, eu só copiei e colei. Eu dei um print da tela. Cadê o site? Mostra o site deles de novo. Para ninguém nunca falar que eu estou mentindo, inventando, exagerando. Eu só li o que está escrito olha lá o site deles. Ó. Olha lá, quem somos? Está lá no site deles. Não clica não, senão vai sair do meu foco. É só mostra, olha lá. Igreja Apostólica, né? Olha lá. Igreja, aumenta aí. Somos Igreja Apostólica, também conhecido como Igreja da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Ou seja, Isaías 42, abre aí, vamos ler um texto na Bíblia. Deixa lá essa tela, deixa essa tela lá. Vamos ler Isaías 42. Você vai ver que já vai conflitar. Já vai conflitar. Ó. Isaías 42. Olha lá, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, Deus falando. Eu sou o Senhor. Isaías 42, 8. Este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei. Mas vocês perceberam que no relato ali, Deus está dividindo a glória com a avó Rosa e com o irmão Aldo? Ou eles estão pegando um pedacinho da glória de Deus para eles. Eu não digo que Deus está dando, mas que eles estão pegando. A glória que é de Deus, Cristo, estão pegando para eles. Por quê? Segundo o relato, a obra de Deus é feita não por Cristo, mas pela Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. Abre um parênteses. Que já morreram. Fecha parênteses? Não. Porque segundo eles estão fazendo a obra ainda. Mas se eles estão fazendo a obra ainda, então Paulo também está. Moisés está, Davi está, Salomão, Elias, Eliseu, Samuel, Ezequiel. Não é? Por que a avó Rosa e o irmão Aldo estão fazendo a obra ainda? E o apóstolo Paulo não está mais? Eu vou falar por que Paulo não está mais. Porque em Filipenses 1, Paulo diz que o morrer é Cristo. Então Paulo não está mais entre nós. Como é que ele vai estar fazendo a obra se ele não está mais entre nós? E o Paulo não está entre nós e a avó Rosa e o irmão Aldo está. Não, eles não estão entre nós. Estão onde? Estão no céu. Mas do céu que eles fazem a obra? Não estou entendendo isso aí. Então Isaías 42, 8. Ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei. Ó, aumenta lá. Deus falou que não dá glória para ninguém. Somos a Igreja Apostólica, também conhecida como Igreja da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Então Deus tem que dar glória para os dois também. Não é só de Deus. É da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo. Agora a questão é o seguinte, doutrinariamente, eu não estou dizendo que eles não são salvos. O assunto aqui é doutrinário. Está claro ou não está claro? A questão aqui é doutrinária, para quem tem uma Bíblia e crê nela. Por que só a irmã Rosa e o irmão Aldo? E não pode mais entrar ninguém, hein? Parou nesses dois. Não entra mais ninguém. Eles não têm uma explicação para isso. Ou a explicação deles é que o Aldo foi o último profeta e o sumo pastor. O sumo pastor é Jesus, irmão. Você nunca leu o livro de Hebreus? Por falar em Hebreus, Hebreus capítulo 13, por favor. E eu vou mostrar os vídeos. Hebreus capítulo 13. Aí nós vamos passar uns vídeos. Dois pedacinhos dos vídeos que eu tenho aqui, que eu peguei. O objetivo não é falar mal de ninguém, irmão. Mas você vai expor. Ué, prega, você não está com uma Bíblia na mão? Ensina o correto, que você vai ter o louvor, vai ser aprovado. Como Paulo disse em Coríntios 11.
Importa que haja heresias, para que os que têm a aprovação de Deus seja manifesto no vosso meio. Então, se é aprovado por Deus, vai ser manifesto. Agora, se está com mentira, com heresia, olha Hebreus 13, quem já achou? Versículo 9. Só estou cumprindo, praticando o que Paulo nos ensinou em Hebreus 13, verso 9. Ó. Hebreus 13, 9. E eu vou passar o vídeo. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Para aí. Não é estranho, para não dizer muito estranho, uma mulher ou homem, ou alguém que já morreu, está fazendo a obra na igreja ainda. Não é muito estranho isso aí, esse tipo de doutrina? Paulo falou que foi assim em algum lugar da Bíblia. No Velho Testamento, os profetas falaram que houve isso, alguém que já morreu continuou fazendo a obra? No Velho Testamento. E no Novo Testamento? Mas lá na igreja deles tem. Na igreja deles, a irmã Rosa e o Aldo continuam fazendo. Vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir. Hebreus 13, 9. Não se envolva. Então, para mim, já não daria para congregar lá. Não estou dizendo que eles não são salvos, hein? Posso ouvir um amém? Não falei aqui em nenhum momento que a congregação cristã não é salva, que quem está lá não é salvo. Eu não falei que quem está no testemunho de Jeová não é salvo. Eu não falei que os mormons não são salvos. Eu nunca falei que os adventistas não são salvos. Eu nunca falei isso. Eu estou falando de heresias que eles anunciam, que eles propagam. Isso eu falo e provo na Bíblia. Mas eu não posso falar que eles não são salvos. Por causa de Efésios 2,8 que diz, pela graça sois salvos. Eu não posso ir contra a palavra. Mas contra a heresia eu posso ir. Dizer que uma mulher era o consolador, e que essa mulher, ao morrer, passou para outra... isso é heresia. Aí eu tenho que falar mesmo, eu não posso ficar quieto. Então, Hebreus 13, 9. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13, 9. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos, uma outra versão diz, e não com coisas que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam ou se envolveram. Quem se envolveu foi beneficiado no quê? E o duro, a heresia é tamanha que eles falam que ela cura ainda. A avó Rosa cura. Necromancia, espiritismo, numa igreja cristã, ou se diz cristã. Quem está entendendo? É sério que vocês creem que a avó Rosa cura? Vamos passar o primeiro vídeo. Prestem atenção agora, hein? Deixa eu abrir o som aqui. Presta atenção. Preste muita atenção no que vocês vão ouvir. Um pastor da igreja apostólica, a Hora Milagrosa. Você vai ver uma breve ministração dele. Se for preciso, eu passo 2 vezes. Você só precisa entender. Você precisa entender. Presta atenção nas palavras que ele fala. Pode soltar. Prezados e amados irmãos, ouvintes e espectadores que estão acessados nestes minutos de reflexão, eu desejo que a bênção, a paz, a unção do Divino Espírito, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, a bênção, a proteção e o amparo da Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador. Parou. A bênção e a proteção da Santa Avó Rosa? Ela já? Como assim a bênção e a proteção de quem morreu? Isso aí é no espiritismo ou é o que isso aí? Gnosticismo? É isso mesmo que eu ouvi? Volta lá. A bênção, a paz e a proteção da Santa Avó Rosa. E se eu falar aqui a bênção e a proteção do apóstolo Paulo? Está escrito isso? A de Paulo não está. E o da Avó Rosa? Também não? E se eu falar aqui a bênção e a proteção do profeta, do rei Davi? Está escrito? Porque Davi já... E a Avó Rosa? Então o que ele está falando é o quê? É uma heresia, não é heresia, abençoados? Solta lá de novo.
nosso Senhor. Do começo, volta só um pouquinho. Não precisa voltar tudo não. Amados irmãos, Pronto, tá bom. Ouvintes e espectadores que estão acessados nestes minutos de reflexão, eu desejo que a bênção, a paz, a unção do Divino Espírito, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, a bênção, a proteção e o amparo da Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador. Parou. O nosso Espírito Consolador, mas no site não está dizendo que passou por irmão Aldo? Então quantos Consolador tem? Já está bagunçado, hein? Porque em João 14 Jesus falou do Consolador Espírito Santo. Aí falaram que é a Vó Rosa. Mas a Vó Rosa passou por irmão Aldo. Agora é ela de novo. Não está bagunçado isso aí? Volta de novo, por favor. Volta de novo. Então, do Divino Espírito, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, a bênção, a proteção e o amparo da Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, de nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso santo e querido irmão Aldo. Parou. Então já tem Deus Pai, tem a Santa Vó Rosa, tem o irmão Aldo, tem Maria, e eu acabei de ler Isaías 42:8, que Deus não divide sua glória com... Mas já tem 4 aí, ó. Já tem 4, volta lá, pode voltar, porque eu não estou ficando louco, eu estou entendendo o que ele está falando. É um pastor de lá, só volta lá. De Deus nosso Pai. Não, volta no comecinho. Aí, volta mais. Nestes minutos de reflexão, eu desejo que a bênção, a paz, a unção do Divino Espírito, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, a bênção, a proteção e o amparo da Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, de nossa Mãe Maria Santíssima e do nosso santo e querido irmão Aldo. Eu quero nesta oportunidade falar a todos a respeito do poder extraordinário que a Santa Vó Rosa tem. Parou. Como é que ela tem poder extraordinário se ela... Oh, pelo amor de Deus, eu não estou ficando louco. É isso mesmo que você entendeu? Você tem certeza que você entendeu isso? Que a Vó Rosa tem um santo poder extraordinário, mas ela já... Como é que ela tem poder? Então Moisés também tem. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? E o apóstolo Paulo foi arrebatado. O meu espírito fica revoltado igual o de Paulo. Tamanha heresia. Quer voltar um pouquinho? Para provar que eu não estou louco. Eu estou entendendo o que ele está falando. Vai lá. Falar a todos a respeito do poder extraordinário que a Santa Vó Rosa tem para guardar, para amparar, para livrar e para ajudar a humanidade, porque a missão do céu é exatamente aliviar o sofrimento de toda a humanidade. Mas para isso acontecer, Deus precisa de seus filhos aqui na terra, e muito especialmente de obreiros valorosos, de pessoas que verdadeiramente desejam o bem do seu próximo. E numa carta que o santo irmão Aldo enviou a todos nós que somos obreiros da igreja, ele diz um parágrafo muito importante, onde ele diz: a Santa Vó Rosa luta sem cessar. Parou. Como que ela luta sem cessar se ela morreu? Não, eu não estou ficando louco. Não estou ficando louco não. Uma carta do irmão Aldo que nos mandou, mas o irmão Aldo já morreu. Isso é espiritismo. Ao invés de ser Chico Xavier, é o irmão Aldo. Ele morreu em 2014, mas mandou uma carta para eles, dizendo que a Santa Vó Rosa luta incessantemente. Eu não estou entendendo. Que igreja que é essa? Que tipo de igreja que é essa? Que tem uma Bíblia. Continua. Contra as forças do mal. Faz tudo para salvar almas. Exerce... Parou. A Vó Rosa está fazendo de tudo para salvar almas. Então diz claramente que Jesus não fez? Não fez nada. Ela luta incessantemente contra as forças do mal, está fazendo de tudo para salvar a alma. Então Jesus não fez nada. Então a Bíblia é uma mentira. Porque a Bíblia fala que ele já salvou, que ele morreu na cruz. Segundo Coríntios 5,18, ele já reconciliou com Deus. Efésios 1,3 já abençoou. Hebreus 10,10 já santificou de uma vez por todas. Hebreus 10,14 já nos aperfeiçoou. Mas está dizendo aí que ela que está fazendo. Gálatas 2,21, hein? Não anulo a graça de Deus. O que Cristo fez por nós na cruz.
Se a justiça provém do que a Santa Avó Rosa, que já morreu, ela que está fazendo, então Cristo morreu em vão, que a Avó Rosa fizesse, ué. Só que ela morreu e está fazendo ainda. Isso aí é doutrina espírita. Como que a pessoa morre e está fazendo? Volta um pouquinho. Como que ela morreu e está fazendo ainda? Volta lá um pouquinho. A Santa Avó Rosa luta sem cessar contra as forças do mal. Faz tudo para salvar almas. Exerce todo o poder de Deus para beneficiar os filhos de Deus vivo. E nessa obra que realiza junto à humanidade, ela precisa muito de obreiros. Obreiros sinceros, humildes, fervorosos, obedientes e trabalhadores, que servem com dedicação, ajuda a fortalecer a igreja para salvar. Então vejam que quando o irmão Aldo fala de obreiros, ele não fala apenas daqueles que têm um cargo, uma posição, como um corista, um músico, um regente, um pastor, um diácono, uma diaconisa. Mas ele fala de todos os obreiros. Todo aquele que participa da obra desta igreja é um obreiro para Deus. Muitas vezes até um membro da igreja, ou mesmo um obreiro, um corista, um músico, que tem um proceder na sociedade, no local onde ele trabalha, na sua vizinhança, em casa, e que ele age como um verdadeiro filho de Deus. Ele pode ajudar a Santa Avó Rosa a salvar almas. Por quê? Parou. Ele vai ajudar a Santa Avó Rosa a salvar almas? Então o Salvador não é Jesus, é ela. Mas ela já morreu em 1970. Vocês estão entendendo o que vocês estão ouvindo aí? É um pastor que está falando isso, hein? Ele tem uma Bíblia, hein? Como é que eu vou congregar numa igreja dessa? Onde Jesus não é o Senhor dos senhores. Onde Ele não é o Rei dos reis. Porque lá ainda tem a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. Jesus está disputando posição lá. Lá Ele não é o Rei dos reis, não. Lá Ele não é o Senhor dos senhores, porque Ele está disputando posição. Porque tem a Santa Avó Rosa que ainda está incessantemente lutando, e tem o irmão Aldo. E Jesus está como? Ele está em terceiro lugar. Vocês veem como que eles enfatizam tanto, idolatram a Avó Rosa, vocês veem? Em tudo, hein? Se vocês ouvirem uma pregação de 1 hora, cada 5 minutos endeusa a Avó Rosa. Isso só pode ser lavagem cerebral, irmão. Só pode ser lavagem cerebral. Continua para terminar. Ele pode ajudar a Santa Avó Rosa a salvar almas. Por quê? Porque ela vai poder fazer com que o poder de Deus se manifeste com grande glória na vida desta pessoa que se dedica, que é humilde para entender que Deus está à sua frente e nunca querer se orgulhar daquilo que faz. Aquele que é sincero, que é fervoroso, que luta com prazer. Quando a pessoa é assim, e além de tudo é obediente e reconhece a nossa dependência, nós que estamos na terra, que dependemos muito de Deus e por conseguinte dependemos da Santa Avó Rosa. Parou. Depende de Deus e depende da Santa Avó Rosa para quê? Se ela já... Não, pelo amor de Deus, isso é doutrina espírita, na igreja cristã. Isso é doutrina do espiritismo. Depende da Santa Avó Rosa? Meu pai morreu, minha avó morreu, minha mãe morreu, o apóstolo Paulo morreu. Por que só depende da Santa Avó Rosa? E não depende de Davi, não depende de Moisés, não depende de Samuel, não depende de Salomão, não depende do apóstolo Paulo. Por que depende da Santa Avó Rosa? Que doutrina que é essa? Continua para terminar. Muito de Deus. E por conseguinte dependemos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Está vendo os dois? Então eles poderão manifestar a glória de Deus com muito maior intensidade. Parou. Eles poderão manifestar a glória de Deus. Eles, a Avó Rosa e o Irmão Aldo. Logo, lá Jesus não é ninguém. A Santa Avó Rosa, junto com o Irmão Aldo, que os dois já morreram, vão manifestar a glória de Deus nos filhos de Deus. Então lá Jesus não é nada.
Não é isso que ele está falando? Porque é a avó Rosa e o irmão Aldo que vai manifestar a glória de Deus na igreja, nos filhos de Deus. Então, quem é Jesus lá? Continua. Na vida de cada um de nós, para que todos nós sejamos felizes e possamos ajudar muitas outras almas a também receber esta mesma graça. Amém. Tá bom. Olha, seria impossível eu congregar nessa igreja apostólica a hora milagrosa. Impossível. Por tantas heresias e aberrações. O pastor fala bonito, é um homem educado, não tenho nada contra ele, não é nada pessoal, mas é direito meu que tenho uma Bíblia e creio nela, é direito meu não aceitar mentiras e heresias. Eu não estou falando mal dele, eu estou falando das heresias que ele está falando. À luz da Bíblia. Não é como o MGA vê, é como está escrito na Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus disse que não divide a glória dele com ninguém, mas lá já tem a avó Rosa e o irmão Aldo. Jesus está em terceiro. Não tem coisa errada nisso aí? Hebreus 13:9, não se envolva com doutrinas estranhas. Não é estranho esse tipo de doutrina? Que uma mulher que já morreu, abre parênteses, nada contra ela. Consegue entender a minha posição? Eu não vim falar mal dela, não vim falar mal do irmão Aldo, não. A questão não é essa. A questão é atribuir a alguém. Não precisa nem ser a avó Rosa. Pode ser a tia Rosa, a prima Rosa, a cunhada Rosa, a irmã Rosa, a vizinha Rosa. Não precisa ser a avó Rosa, a sobrinha Rosa, a noiva Rosa. A questão não é a avó Rosa. A questão é atribuir a alguém. Vamos para o segundo. O segundo vídeo é outro pastor falando no culto da igreja. Eu separei alguns momentos, que é 1h30, então eu separei só alguns minutinhos, para você ver que é eles falando. Pastor, o que você tem a ver com isso? Não, irmão, não é o que eu tenho a ver com isso. A questão é que, conhecendo as doutrinas, eu identifico as heresias. Então, são lugares que eu não indico para ninguém. Você é livre, tá? Você é livre. Ah, eu vou lá e vou ficar lá. Irmão, eu não estou te proibindo de nada, quem sou eu para te proibir? A minha função como mestre na palavra é te mostrar que na Bíblia não é o que ele está falando, hein? Que uma mulher, seja ela quem for, já que eles falam da avó Rosa, que uma mulher está lutando incessantemente para salvar almas, e o irmão Aldo está... Não, isso na Bíblia não tem. Eu não tenho nada contra o pastor, não é nada pessoal, mas é impossível eu concordar com esse tipo de doutrina, porque vai contra a palavra de Deus. Não estou dizendo que eles não são filhos de Deus, não estou dizendo que eles não são salvos, está claro ou não está claro? Estou dizendo que a doutrina que eles pregam e anunciam vai contra a Bíblia, e já chega a ser blasfêmia. Falar que o Espírito Santo é uma mulher, blasfêmia. Aí depois fala que a mulher que morreu está fazendo a obra de Deus, isso é mentira, isso é heresia, ela já morreu. Então por que não fala que Paulo está fazendo também a obra de Deus? E Abraão, e Moisés, e Josué, e Salomão, e Davi, e tantos profetas e outros. E tomar o lugar de Jesus, falar que o irmão Aldo é o supremo pastor. Aí fica difícil, irmão. Vocês com uma Bíblia na mão, vocês aceitar, falar, não é o caso do irmão Aldo também, podia ser o irmão João, o irmão, sei lá, o irmão, falar que alguém é o supremo pastor é Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o que diz a Bíblia. Ai, Jesus, me ajuda, porque são muitas as heresias a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia, da palavra, são muitas heresias. Aí não dá para ficar quieto, né? Tirar Jesus de cena e colocar uma mulher, seja ela quem for, não é o caso da Rosa, e colocar um homem, seja ele quem for, não é o Aldo, não é o caso dele. Porque a Igreja Católica colocou Maria, né? Uma Igreja Apostólica coloca a Rosa, o Aldo e a Maria também. Não é? Vamos lá, Igor. Presta atenção no que o pastor vai falar aqui, hein? Presta muita atenção. O volume está alto para você ouvir como que eles endeusam e idolatram a avó Rosa. E o irmão Aldo junto.
Pode soltar. Estarmos a nossa gratidão à nossa querida e Santa Vó Rosa. E não só ela, como também a Mãe Virgem Maria e o nosso querido profeta Santo Irmão Mauro. Tá sempre os três juntos. Irmãos, neste momento... Parou. Tá só um... Você percebeu que ele não falou de Jesus? Tá claro para vocês? É um pastor falando, hein? No estatuto deles, no culto, na oração, ele tem que falar da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo e da Virgem Maria. Não fala de Jesus, mas dos três ele tem que falar. Vai lá, Igor. Nosso querido profeta Santo Irmão Mauro. Irmãos, neste momento nós vamos meditarmos aqui um pouco sobre o ofertar. Parou. Vamos, passa para frente, lá para a segunda parte, Igor. Eu tive que pular, senão demora muito. 1h10. Vai lá. Presta atenção no áudio. Junto com o Divino Mestre Jesus, junto com a Mãe Virgem Maria, essa Santa Gloriosa possui o poder vivificador para santificar, aperfeiçoar todas as pessoas de boa vontade que queira permanecer na nossa amada Igreja Apostólica. Então aqueles que vêm, entram por essas portas, têm coração bom, se aleia conosco, fica entre nós, permanece conosco, porque recebe de Deus as virtudes do Espírito Santo, e são pessoas qualificadas, e como é mostrado, pessoas de corações bons, que desejam então mudar de vida, desejam ser abençoadas, desejam ser livres dos males, e permanecendo assim, são livres dos vícios, dos maus costumes, de tudo aquilo que é ao contrário à vontade soberana do nosso Deus. E é tudo aquilo que as tais pessoas almejam, para deixando então os erros e os pecados, possuindo somente os sentimentos bons. Para que... Pausa. Vocês estão percebendo? Ele está apenas filosofando. Nada de estar escrito, nada de a palavra diz, Deus diz. Você está percebendo que está só filosofando? Palavras bonitas, né? Vamos parar com os maus hábitos. E Paulo em Colossenses 2:8, tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia. Ele está só filosofando, nada de Bíblia, nada de palavra. Continua, Igor. Até vai. Viva para sempre, que esteja com Deus e herde a vida eterna. Viajar com desempenho. Vou ter que pular, né? É porque está no YouTube. Olha lá. Olha aí a missão da Santa Vó Rosa, olha a missão do nosso querido irmão Aldo, olha aí as qualidades divinais, olha realmente o real poder como foi mostrado, que ela tem a chave. Ela? Para fazer esta transformação. Parou. A Vó Rosa tem a chave para fazer a transformação? Tá claro para vocês que ele não anuncia Jesus? Quem que ele anuncia? A Vó Rosa. Tá claro ou não tá claro? Ou só eu estou percebendo? Tá claro que eles não pregam Cristo, Jesus? Eles pregam a Vó Rosa. E como se não bastasse, que ela está fazendo ainda, mesmo morta. Continua. Ainda diz assim: como santa preparada, como santa enviada por Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, ela tem o poder de conceder as mais belas virtudes do reino do nosso Deus. Parou. Quem é que deu esse poder para ela? Que ela tem poder de conceder as mais... Não, quem é que deu esse poder para a Vó Rosa? Que já morreu. Eu posso até crer que ela teve esse poder, tá? Igual Moisés, igual Abraão, igual os profetas. Mas ela já... Como que ela está com esse poder ainda? Mas aí usa o nome de Deus, né? Porque Deus concedeu tal. Irmão, vocês têm que aprender a discernir heresias, hein? Me dá um sinal que está entendendo. Porque eu vou terminar essa ministração hoje, a segunda parte, não vou falar mais. Qualquer hora eu posso morrer também. Vocês têm que aprender a discernir heresias. Vocês têm que ter uma peneira aí, porque o homem fala bonito, é um filósofo, o outro pastor também fala bonito, mas vocês têm que perceber quando tem heresia no meio.
Vai lá. Veneno no meio da comida, né? Aqueles que desejam permanecer nesta nossa amada igreja, neste caminho que nos conduz ao reino do céu, modificando inteiramente o seu espírito, transformando-os em verdadeiros filhos e filhas do nosso Deus, perfeito em tudo e útil para a sociedade, e útil para a família, e útil para a nossa amada igreja. Olha aí. Então as criaturas que crê, que obedecem, que são sinceras, deixando os erros, possuem então essas qualidades divinais. Continuando sobre o assunto, fala assim: esta santa bendita, esta santa poderosa tem o poder de realizar então milagres. Parou. Como que uma mulher que morreu tem poder para realizar milagres? É isso mesmo que eu entendi? Consegue usar um pouquinho? Para não pensar, vai que eu entendi errado, né? Essa santa, que é a avó Rosa, tem poder para realizar milagres? Então Paulo também tem. E Elias? E Eliseu? Por favor. Rosa tem o poder. Volta só um pouquinho. Esta santa bendita, esta santa poderosa tem o poder de realizar então milagres. Veja como é que é fácil. No entanto, para conceder a sua graça, ela consulta primeiramente a vontade soberana do nosso Deus. Parou. Ela consulta como se ela morreu. Quem quer me explicar isso? Ela realiza milagres, né? E ela consulta a Deus para realizar. Mas ela não morreu. Vai. E os méritos. A oração final vai ser pior, hein? Ele vai orar para terminar o culto. A oração vai ser pior, vai. Méritos das pessoas e da família que busca o seu amparo e o seu alento. Viu aí? Então tem um ditado aí no mundo que fala que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Realmente é o que eu estou lendo aqui. Ela vai consultar Deus. Estão entendendo? Se Deus pedir espera, ela espera. Parou. Ela quem? A avó Rosa. Que já ela vai consultar. Vocês estão entendendo? Então Jesus não existe lá, hein? Tá claro aí? Quem é que intercede? Não por nós. Quem intercede por eles lá? É a avó Rosa. Não está conta o que Paulo diz? Abre aí 1 Timóteo. Deixa parado aí. Não muda nada. Já volto. Abre na sua Bíblia. Vamos confrontar. Alguém está errado. Ou o pastor está errado, dizendo que a avó Rosa consulta a Deus para abençoar alguém, ou então a Bíblia está errada. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ver o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. O pastor pensa que eu não conheço a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, pastor. Eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não é assim não, pastor. Você pode falar o que você quiser. Se tiver escrito, eu creio. E não está escrito que nem a avó Rosa e nem ninguém está fazendo isso. Você está iludido, hein? E muito iludido. Muito equivocado. Eu não sei nem o nível de equívoco que você está. Parece que você nunca leu uma Bíblia. Para falar essas aberrações, parece que você nem sabe o que é uma Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2. Coloca o dedo aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha lá, ó. Versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se o pastor tiver uma Bíblia, na Bíblia dele também tem 1 Timóteo 2, verso 5. E não vai estar o nome da avó Rosa aqui, hein? 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador. Não é mediadora. Um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não é a avó Rosa. E nem o Aldo. E nem Marcos Gomes. E nem o apóstolo Paulo. Nem Moisés, nem Davi, nem Eliseu, nem ninguém. É Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Como eu, conhecedor da palavra, posso ficar quieto com uma heresia dessa? Eu posso ficar quieto? Porque quem cala consente. Quer dizer então que é isso mesmo que eu estou entendendo? Que a avó Rosa vai consultar a Deus se ela pode operar um milagre. Volta só um pouquinho. Volta só um pouquinho. Vai. O tempo
realmente é o que eu estou conceder a sua graça. Ela consulta primeiramente a vontade soberana do nosso Deus. Ela, a avó Rosa, que já morreu. E os méritos das pessoas. Parou. Ela consulta a Deus e os méritos das pessoas para ver se ela merece. Por favor, Efésios capítulo 2, verso 9. Por favor. Não, o pastor está falando besteira. Ela consulta os méritos da pessoa para ver se merece a graça. Eu vou ter que ler. Primeiro, Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, verso 8: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isto não vem da avó Rosa, nem de mim, nem de ninguém, isso é um dom de Deus. Verso 9, não das obras. Como que ela vai consultar os méritos? Ela morreu, você está louco, ela morreu. Paulo morreu, Moisés morreu, Davi morreu. De onde tiraram que ela consulta Deus para ver se pode operar um milagre? E vai verificar os méritos. Efésios 2:9. Não das obras para que ninguém se glorie. Como que ela vai consultar os méritos? Volta só um pouquinho. É isso mesmo que eu estou entendendo que ele está falando dela? Vai lá. A sua graça, ela consulta primeiramente a vontade soberana do nosso Deus. E os méritos das pessoas. Nossa. E da família que busca o seu amparo e o seu alento. Viu aí? Então tem um ditado aí no mundo que fala que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Realmente é o que eu estou lendo aqui. Ela vai consultar Deus. Se Deus pedir espera, ela espera. Parou. Então ela morta fala com Deus ao meu respeito. Quem é que está entendendo? Então não é Cristo, hein? 1 Timóteo 2,5, Paulo diz que é Jesus. Segundo ele, não é. Segundo ele, é a avó Rosa. Não é isso, vocês estão entendendo? Mas quem que é o intercedor? É Cristo ou é a avó Rosa? Como que é duro não ter fundamento bíblico, né? Estou terminando já, tá? Vai lá, Igor. Deus fala, é instantâneo? É instantâneo. E acabou. É simples assim. Aí diz assim, encontrando, por exemplo, fé, encontrando confiança naqueles que clamam por seu santo nome, ela, a Santa Avó Rosa, realiza os tais milagres. Parou. É muita mentira, é muita heresia, né? Encontrando os que clamam pelo seu nome. Filipenses 2, o nome de Jesus é o nome dado acima de todo nome. Alô? O nome de Jesus está acima do nome da Rosa. Como é que clamam ao seu nome? O nome de Jesus. Filipenses 2, pastor. Nome dado sobre todo nome. Nos céus. Ela está no céu? No céu, o nome de Jesus é maior que Rosa. Eu tenho que te falar isso. Nunca leu Filipenses capítulo 2? Para que ao nome de Jesus, nome dado acima de todos os nomes, no céu, na terra, debaixo da terra, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Que negócio é esse de Rosa? O problema é que o cego não enxerga. Ou seja, quem está lá não consegue enxergar. Pai, eu oro por eles, para que de um modo essa ministração chegue até eles, que eles abram os olhos. Não precisa vir para cá não, mas que abram os olhos e falem para os pastores, pastores, vocês estão loucos? Vocês estão fazendo a Rosa uma intercessora, mediadora, igual o católico faz da Maria, vocês estão fazendo da Rosa, quando Paulo diz que é Cristo o único mediador? Não é, igreja? Por favor. E milagres importantes na vida do seu povo. Falar que e o de morto todos faz milagre é demais, naqueles que nela confia. E recorre à sua divina misericórdia com a esperança de que os mesmos continuam na fé e te sirva aqui na igreja. Parou. Quer dizer, quem está na igreja apostólica e somente quem está lá, por exemplo, eu, você, nós que não estamos lá, a avó Rosa não faz nada por nós, tá? Então é só para quem clama a ela, quem crê nela e que está lá na igreja apostólica. Aí a avó Rosa, não é Deus, não é Jesus, nada disso. Quem faz o milagre é a avó Rosa. Desculpa, irmão.
no nosso canal, no Ministério Graça Apostolado, no YouTube, no nosso canal no YouTube, está lá a playlist, ó, Seitas e Heresias, está lá, Mormons, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã, Adventista, tudo fala de Deus e estão com a Bíblia nas mãos, mas o que tem de mentiras e heresias nesses lugares, ó, o pastor da Adventista disse que o diabo carregou Jesus no colo. Quando o pastor me mostrar na Bíblia que o diabo, ou alguém, vou até dar uma chance para ele, não sei só o diabo, pode ser o anjo Miguel, o arcanjo, pode ser o Gabriel, pode ser qualquer um serafim, ele tem que mostrar o que alguém carregou Jesus no colo. Eu venho aqui e peço publicamente desculpa a ele. Mas enquanto ele não mostrar isso, você é um herege, pastor. Para não falar que você é um mentiroso. Porque quem está com a Bíblia na mão nunca, nem brincadeira, nem de pensamento, poderia falar uma frase dessa. Que o diabo carregou Jesus no colo. Se em 1500 você é queimado pela Igreja Católica vivo, ia colocar você na estaca e você ia morrer queimado. Igual o padre John Hus morreu queimado por pregar a graça de Deus. Só que você seria queimado por ser um herege, de falar uma heresia e uma blasfêmia dessa. Que o diabo, eu não sei de onde, só pode ser da sua cabeça oca, né? Cabeça de camarão, né? Falar que o diabo carregou Jesus no colo, você não bate bem da cabeça, né? Você deve precisa ser internado urgentemente. Ô Igor, vamos terminar aqui, vamos colocar o final aqui, senão hoje é a segunda e última parte, estamos no nosso horário já. Coloca aí. É uma pregação que o pastor fez, tá? Vamos colocar a oração final para ele terminar o culto. Vocês vão ver como que ele termina a oração. Eu não faço uma oração para terminar aqui. Vocês vão ver como que ele vai terminar o culto fazendo uma oração. Vai lá, Igor. 1 hora e 54 minutos e 10 segundos. Ou pode pôr isso 1 hora é e 54. normal, mas sofrimento espiritual é o que nós estamos falando. Eu convido os que estão assentados. Ele vai fazer uma oração, presta atenção, hein? E nós vamos à oração final. Presta atenção, vamos darmos graças ao nosso Deus por aqui estarmos. Porque essa última mensagem que eu li fala sobre estar nas reuniões. Só aprendemos e só ganhamos com isto. E a Santa Avó Rosa se alegra. Parou. E o ele nosso irmão tem que pôr a Avó Rosa, vocês estão entendendo? Ele tem, não sei se ele é pago para isso, mas é lavagem cerebral, né? Ele tem que pôr a Avó Rosa. Vai lá, continua. Ó, a oração que ele vai fazer. Com Aldo também. De mãos levantadas aos céus. Volta lá um pouquinho. A Avó Rosa e o Aldo, não pode esquecer, que é os dois, né? Vai lá. Se alegra e o nosso irmão Aldo também. Vai lá. De mãos levantadas aos céus, oremos para encerrar a nossa reunião. A oração dele. Bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial. Aqui nós estamos, Senhor, dando graças a Ti. Dando graças ao nosso querido Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, a nossa Santa Avó Rosa, o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Começou. Graças ao Senhor Jesus pela formação do Consolador, pelo preparo da Igreja Apostólica aqui nos dias de hoje. Esta é a nossa garantia, esta é a nossa fortaleza. Estas são as formas e os meios de nós compreender o nosso Deus e viver com este Deus. Essas são as formas de nos santificarmos e de estarmos preparados para que o dia do chamado, as portas estejam abertas para o nosso triunfo na glória celestial. Santa Avó querida, são muitos que fazem nesse momento... Parou. Agora ele vai começar a praticar necromancia. Isso é espiritismo, hein? Um pastor, vou falar de novo, volta um pouquinho. Agora ele vai começar a praticar necromancia. Você sabe o que é necromancia? Abre sua Bíblia em Isaías, para aí. Abre sua Bíblia em Isaías 8. Ele vai começar a praticar necromancia. Ou seja, vai começar a falar com os mortos. Você vai ver ele falando com o morto. Você vai ver. Abre em Isaías 8. Eu tenho que te mostrar na Bíblia. Isaías. Por favor. Abre aí. Isaías 8. Quem já achou?
versículo 19. Ô pastor, você tem uma Bíblia aí? Você não é pastor? Você é da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa? Você tem uma Bíblia? Isaías 8, verso 19. Eu vou ler a Bíblia, tá? Eles não usam a Bíblia, só lê a carta do irmão Aldo. Eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus. Isaías 8, 19. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram entre dentes, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Que é o que ele vai fazer. Quer que eu leia de novo? Isaías 8, 19. Estou esperando você achar a Bíblia e abrir na Bíblia aí. Olha, aqui não tem mentira não, irmão. Aqui não tem mentira, não tem enrolação. Aqui se estiver escrito eu creio. Isaías 8, 19. Quando vos disserem, consultai os médiuns. Onde é que tem médiuns? No espiritismo, na feitiçaria, na magia negra. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram entre os dentes, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? A quem que nós consultamos aqui? A quem? A Deus. Acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Vamos ver a oração do pastor? Vamos ver quem que ele vai consultar, porque até agora ele estava falando com quem? Com Deus, não estava falando? Bendito Deus, não estava falando com Deus? Agora vai mudar a oração, vai lá, Igor. Celestial. Santa Vó querida, são muitos que fazem neste momento as suas orações. Está falando com ela. Os teus filhos e filhas que aqui está, nesta nossa reunião, que está em outras filiais na sede, Santa Vó querida, está falando com ela. Nós sabemos que o real poder do nosso Deus conosco está e que nos dá as oportunidades de uma vida feliz, a oportunidade de sermos filhos realmente deste Deus e Ele ter como uma grande forma de chamarmos nós como os seus legítimos e verdadeiros filhos. Santa Vó querida, tá falando com ela. Graças à Senhora, graças ao nosso querido irmão Aldo, pelo preparo da nossa amada Igreja Apostólica e por nos conduzir num caminho que aonde nos purifica, santifica, moraliza, nos educa e nos mostra retamente o caminho celestial. Ela que mostra o caminho. Assim nós confiamos, assim nós cremos. Santa Vó, aqui estão esses nomes. Nomes esses trazidos e colocados neste pedido de oração. Nós cremos, querido irmão Aldo, que o Senhor, agora com o Aldo que morreu, juntamente com a Mãe Virgem Maria e a Santa Vó Rosa, conhecendo a cada um, levará a eles aonde eles estiverem soluções para os seus problemas, e eles, alcançando os seus objetivos, serão felizes e bem-sucedidos em vossos viver e glorificarão o reino dos céus. Assim nós recebemos as bênçãos celestiais do nosso Deus, o nosso Pai. Recebemos as bênçãos do nosso querido Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Senhor querido irmão Aldo. E o que o Senhor conduz para o nosso trajeto que iremos fazer, anjos e santos, e levarão para os nossos lares. Teremos uma boa noite, um bom repouso e um bom descanso, e continuaremos para esta semana na paz, na alegria, na felicidade, na espera de mais uma oportunidade de nós se reunirmos para bendizermos e louvarmos e glorificarmos todo o reino celestial. E por tudo. Tá bom. Tá nítido para vocês que lá na Igreja Apostólica Hora Milagrosa, Jesus não é tão Jesus lá? Tá claro para vocês? Que lá a glória é dividida com a Vó Rosa e com o irmão Aldo? Tá claro para vocês? Como é que eu posso congregar numa igreja dessa, se eu tenho uma Bíblia em mãos? Se a Bíblia diz que Deus não divide agora com ninguém. Lá tem a Vó Rosa, tem o irmão Aldo, tem a Virgem Maria e depois Jesus. Não é o que vocês ouviram? Vocês perceberam ele falando com a Vó Rosa? Mas a Vó Rosa não morreu? Então vou ler Isaías 8 de novo. Isaías 8, 19. Acaso a favor dos vivos se considerará a Vó Rosa e o irmão Aldo?
a favor dos vivos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ilumina os olhos desse homem, se for da tua vontade. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, eu sei que o Senhor é poderoso, onipotente, o único que tem todo o poder. Jesus disse, me foi dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor é o único. Eu creio que o Senhor pode, se o Senhor quiser, e se for da tua vontade, iluminar os olhos desse homem. E de toda a igreja apostólica, ora milagrosa. O Senhor pode fazer, se o Senhor quiser, se for da sua vontade. Porque o que esse pastor fala é mentira, é aberração, blasfêmia, heresias. Não trouxe a sã doutrina, não citou um versículo da palavra de Deus. Está lendo a carta, igual o Chico Xavier, está lendo a carta do irmão Aldo que morreu. Não dá. Para os adventistas, Ellen Good White. Para a igreja apostólica, Hora Milagrosa, a avó Rosa e o irmão Aldo. Não dá. Não dá, para eu congregar lá não dá. Vamos terminar com esses 2 versículos. Você vai guardar aí na sua mente, no seu coração, no seu caderno. Marque o versículo. Por favor. João 14. E o Isaías 8, 15, você não pode esquecer. 19, você não pode esquecer nunca, né? O Isaías 8, 19, você nunca pode esquecer. Marca com a caneta. Acaso a favor dos vivos vai fazer igual o pastor está fazendo, falando com o morto? Vocês perceberam ele falando com a voz? Mas por que não pode falar com Paulo também? Por que não pode falar com Moisés, com Davi, com Salomão? Por que ele fala com a voz rosa? É muita heresia, né, pessoal? É muita aberração, né? É muita blasfêmia, né? Eu não sou Deus, né? Se Ele permite essas coisas. Só que Ele me mostra a diferença do santo e do profano. Deus me mostra na Bíblia, aonde eu não devo nem pisar, nem ter comunhão. Não estou dizendo que não são salvos, mas não dá para ter comunhão com quem está fora da sã doutrina, né? Não dá, não dá. Não dá. Paulo me ensinou. Paulo falou para nem saudar. Ele falou para tirar do vosso meio o vosso iníquo. 1 Coríntios 5, tira do vosso meio esse iníquo. São falsos irmãos, Paulo diz. 1 Coríntios 6, falso irmão. Vamos terminar? João, capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14. E assim eu vou encerrar a segunda e última parte, porque eu me recuso a continuar falando sobre essas heresias aí. Eu acho que já ficou claro para vocês, né? Na próxima semana eu vou trazer outras mentiras, heresias, aberrações e blasfêmias que existem por aí. Tem tantas, hein? Incontáveis, hein? Não sei até onde vai, porque são incontáveis. Igrejas, mentiras, heresias, blasfêmias, são incontáveis. Não sei até onde Deus vai me autorizar a falar, mas vamos continuar. João 14, quem já achou? Verso 13. João 14, verso 13. Sabe o que Jesus diz? E farei tudo o que pedirdes em nome da avó Rosa. Não, João 14, 13. Ó. Eu não sei se o pastor lá tem Bíblia, eu não sei se a igreja apostólica, Hora Milagrosa, tem Bíblia, eu não sei se eles têm, mas em João 14, verso 13, Jesus disse, e farei tudo o que pedirdes em meu nome. Sabe como que eles oram lá? Em nome da avó Rosa. Você sabia disso? Que já morreu. Mas Jesus morreu também. Mas está vivo, irmão. Ele ressuscitou. E ainda que a avó Rosa ressuscitasse, ela não é Jesus. Não precisava nem falar isso, né? João 14, 13. Jesus diz, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. É em nome de Jesus, tá? Você não pode fazer oração em nome de Marcos Gomes, em nome de Paulo, em nome de Maria, em nome de Salomão, em nome de Davi, em nome de Moisés. Filipenses 2, Jesus recebeu o nome acima de todo nome. Você não pode fazer a oração em nome de ninguém. Não é o caso da avó Rosa, do irmão Aldo. É em nome de ninguém. Você não pode fazer oração em meu nome. Senhor, em nome de Marcos Gomes. Você não pode fazer isso nunca. Em nome de ninguém. Filipenses capítulo 2, é só em nome de Jesus. Isso é regra. João 14, 13. Tudo que pedirdes em meu nome, não é em nome de ninguém, é em nome de Jesus. Está claro ou não está claro?
Está claro, igreja apostólica, a hora milagrosa. Vamos ler também Romanos capítulo 8, para terminar essa noite e essa ministração. Mas nós vamos continuar assim. Para mim não muda nada, irmão. Se você quiser crer que a mandioca é o seu salvador, para mim não muda nada. Mas eu tenho o direito, como profeta, como pastor, como mestre na palavra, de ensinar a igreja de Cristo na terra, mostrando na Bíblia que você está cheio de heresia. Vocês podem continuar assim, que para mim não muda nada. Porque eu não vou aderir a essas heresias. Eu não vou acatar essas heresias. Pelo contrário, eu vou denunciar. Vou desmascarar essas mentiras. Porque Deus me autorizou, Deus me enviou. Me deu autoridade para desmascarar. Você não pode orar em nome de vó Rosa. Nem de vó Rosa, nem de tia Rosa, nem de cunhada Rosa, nem de prima Rosa, nem de sobrinha Rosa. Você não pode orar em nome de ninguém, senão no nome de Jesus. Pô, quem que não sabe disso na terra, irmão? Quem que não sabe disso na terra, que é oração em nome de Jesus? Como é que você pode orar em nome de alguém que não é Jesus? Não é escandaloso? Pô, parece que são pessoas loucas, retardadas, que nunca viram, nem sabem o que é uma Bíblia. Parece que nunca leram a Bíblia. Não parece que são pessoas, não parece? Pessoa normal não faria isso nunca. Romanos capítulo 8. Vocês podem continuar à vontade. Mas eu vou denunciar as heresias. Vou denunciar as heresias. Porque eu tenho autorização de Deus. Ele me autorizou. Ele me deu autoridade para desmascarar as heresias que falam em nome dele. Ele me enviou e me autorizou, então eu vou falar. Vocês podem continuar à vontade com a heresia. Aqui heresia não entra. E eu já estou divulgando as mentiras e heresias. Amém? Romanos 8, 26, para terminar nossa reunião. Teve uma mulher um dia, nossa, o pastor está nervoso. Ô irmã, se você não sabe o que é uma pessoa com autoridade divina, é melhor você ler mais a Bíblia, né? Se você não sabe se você nunca viu uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você nunca viu uma pessoa com autoridade de Deus para falar a verdade, então você nunca leu a Bíblia, então você nem sabe quem é Jesus. Você nunca leu a Bíblia. Eu não estou nervoso, eu tenho autoridade para falar a verdade. Eu tenho autoridade para ensinar a verdade. É como Deus disse em Jeremias capítulo 1, Ele me levantou para derrubar reinos e estabelecer reinos. As nações te dei por profeta, para derrubar reinos, mentiras, heresias, blasfêmias. Ele me enviou, me deu autoridade para derrubar reinos e estabelecer reinos. É isso que eu estou fazendo. Derrubar mentiras, derrubar heresias e estabelecer a verdade. Nós não somos cristãos? Nós não estamos com a palavra de Deus na mão? Como é que eu posso aceitar umas mentiras dessas? Como é que eu posso aceitar heresias desse nível? Como é que eu posso aceitar essas heresias e não falar nada? Vocês estão entendendo, abençoados? Como é que eu posso ver essas heresias e não falar nada? Como que eu posso não falar nada? Quem quiser seguir, que siga. Quem quer se perder, que se perca. Em Apocalipse diz, quem está sujo, suje-se ainda. Você quer se sujar, pode sujar à vontade. Mas eu vou desmascarar as heresias. Daniel 12, verso 10. E os sábios entenderão. Os eleitos, escolhidos, não serão confundidos. Romanos 9, 33. Quem crer nele não será enganado. Não será confundido. Vocês podem continuar com mentira e heresia. Mas a mentira e a heresia será desmascarada e denunciada. Por causa dos eleitos de Deus. Que não podem ser confundidos. Romanos 8, 26, para terminar essa noite. Não é nervoso não, irmão. É autoridade para falar a verdade. E um homem de Deus tem que ter autoridade. Você viu o pastor lá como está vazio? O primeiro lá? Ele está mais vazio que saco de estopa, sem nada, hein, meu? Viu como que ele está vazio? Claro, porque o Espírito Santo dele é alguém que já morreu. Está vazio ou não está vazio? Está vazio, o homem está vazio. E o velhinho aí também está vazio. O pastor agora, esse outro que mostrou, está vazio também. Porque não cita a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá força, que dá autoridade. Está vazio, está lendo a carta de um morto. Parece mentira, não parece mentira? Para a igreja, está lendo para a igreja. Se tivesse aí o Flamengo e o Palmeiras no Maracanã falando, eu não estou nem aí com Flamengo e Palmeiras, irmão. Mas para a igreja, aí é diferente. Está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Para coisas carnais, pode plantar cambalhota, pode comer terra, não estou nem aí. Mas para as coisas da igreja, do povo de Deus, acaso um povo não consultará o seu Deus? Isaías 8,19. Nós não temos que consultar a Deus?
Ou vai consultar quem já morreu? Então não dá para ficar quieto, né? Amém? Vamos terminar com Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também, o Espírito, não é a avó Rosa, hein? Não é irmão Aldo, não é ninguém. Romanos 8, 26, Espírito está em maiúsculo. Quando o Espírito está em maiúsculo, diz respeito ao Espírito Santo, Consolador, o próprio Deus que é Espírito. João 4, 24, para vocês que não lêem a Bíblia. Diz que é a igreja apostólica, mas de apostólica não tem nada, porque os apóstolos nunca orou a terceiros. A Maria, a João, a Pedro, a Rosa, a Paulo. Os apóstolos nunca orou em nome de ninguém, senão em nome de Jesus. Então me permita, de apostólica vocês não têm nada. Está longe, hein? Igreja apostólica está longe. É ou não é verdade? De igreja apostólica não tem nada de apostólica aí. É uma igreja da lei. E cheio de heresias. Não, de igreja apostólica não tem. Igreja apostólica é igreja de Atos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, com doutrina. A igreja de Roma, da Galácia, lá é a igreja apostólica, debaixo do apostolado. Igreja apostólica vocês não têm nada. De apostólica não tem nada. Sabe o que é nada? Porque Paulo não falava de Maria. Paulo não falava de Rosa, de Aldo, de Marcos, de João. Paulo anunciava Cristo. De apostólica vocês não têm nada. Falei. Romanos 8, 26. Da mesma forma, também o Espírito ajuda. É claro que o Espírito ajuda, porque o Espírito está vivo dentro de nós. Você acha que uma mulher que já morreu vai ajudar alguém? Só na cabeça do homem ali, né? Falando com, faz isso, faz aquilo. Falar com um morto? Sem comentários. Sem comentários. Isso não é racional, né? Só pode ser lavagem cerebral. Não tem outra explicação. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, que não é a avó Rosa, né? Não precisava nem de falar isso, né? Ou você acha que Paulo está falando da avó Rosa, que não tinha nem nascido? Pelo amor de Deus, né? Vocês não leem a Bíblia, eu leio. Romanos 8, 26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, Romanos 8, 27, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Tem nada a ver com vó, com neto, com primo, com sobrinho. As intenções do Espírito, que é o Espírito de Deus, que é Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que o Espírito, não vó Rosa, nem primo, nem cunhado, nem tia, nem Aldo, nem Marcos Gomes, nem Paulo, segundo a vontade de Deus, o Espírito intercede pelos santos. Para quem crê na Bíblia, Romanos 8, 26 e 27. Vamos ficar de pé. Mas eu não vou orar em nome da avó Rosa e nem vou falar com quem está morto, tá? Vou falar com quem está vivo. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito e como fomos ensinados, oramos em nome de Jesus Cristo. Senhor, para a tua glória, como Paulo orou sobre os Efésios, oro, Senhor, para que os olhos do vosso entendimento, do entendimento deles, sejam iluminados, para que eles recebam um espírito de sabedoria, espírito de revelação. Eu repreendo toda cegueira espiritual da igreja apostólica Hora Milagrosa. Eu repreendo o espírito de cegueira espiritual que impede as ovelhas de enxergar Cristo, a glória de Deus na Bíblia. Eu declaro olhos iluminados, olhos abertos e entendimento esclarecido pelo verdadeiro, genuíno e único e onipotente e onipresente Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém? Graça e paz.